Olá pessoal, bem-vindos ao Kid to the World. Eu sou o Tiago e hoje vamos falar sobre a história de Portugal, parte 0. Hoje vamos andar para trás, para os primeiros povos. Os primeiros povos vindos do norte da África atravessaram o Estreito de Gibraltar para chegar à Península Ibérica. Há muitos milénios atrás, o clima da Península Ibérica era gelado, bem diferente do atual. Encontraram um sítio com vegetação rasteira e poucas árvores. Eram nómadas, ou seja, não tinham um sítio fixo para viver. Eram caçadores-recoletores. Eles caçavam, pescavam, recolhiam frutos e o que a natureza lhes dava. Viviam em cabanas, tendas ou grutas e outros abrigos que encontravam. Eles tinham peles de animais, tinham utensílios simples como pedras mais afiadas para cortar, flechas de pau e pedra, arpões doce e etc. Foi nesta altura que aprenderam a dominar o fogo, que permitiu cozinhar alimentos, proteger-se dos animais, aquecerem-se e iluminarem-se. Existem vestígios da sua presença. Além de encontrarem objetos nas escavações, encontraram gravuras por sítios onde passaram. Cenas do dia-a-dia como caça e natureza riscadas na pedra, feitas de argila, carvão, barro e outros materiais que encontravam. Há 10 mil anos o clima mudou, o que permitiu que a Península Ibérica ficasse mais quente. Isso permitiu o aparecimento de novas espécies, como veados, lobos, javalis, castores, raposas, como arbustos e árvores de frutos, e o que melhorou a alimentação e a vida destes povos. Foi então que estas tribos começaram a domesticar animais, criar gado e cultivar alimentos. Isto permitiu que há 5 mil anos começaram-se a fixar num sítio só, tornaram-se sedentários. As construções melhoraram para casas de pedra com telhados de colmo. Inventaram novas técnicas e utensílios para as suas atividades agrícolas e pastorícias, como moagem para fazer farinha, cestaria para fazer cestos, selagem para fazer tecido e cerâmica para recipientes. A roda também foi inventada neste período, que facilitou o transporte de bens. Em 2000 anos antes de Cristo começaram a usar o bronze, o que separou a época do Neolítico, e quer dizer a Idade da Pedra, para a Idade do Bronze. Construíam templos com grandes pedras, como os meninos, cromlechs, as jantas ou dolmenes, para pedir boas colheitas e fazer o culto aos mortos. Por volta do século VIII, um povo vindo do norte da Europa, chamado celtas, invadiu a Península Ibérica. Trouxeram várias inovações, de qual destaca-se o ferro, um metal mais resistente que permitia melhorar as armas e utensílios. É chamada a Idade do Ferro. Instalaram-se no norte e oeste da Península Ibérica, que ligando-se com os povos existentes da península, formaram-se assim os celtibérios. Começaram a construir povoados em locais mais altos e rodeados de muralhas para melhor se defenderem, chamados castas occitâneas. A região da costa este da Península Ibérica manteve sob a influência de outros povos comerciantes, como os fenícios, que chegaram no século IX, os gregos, que chegaram no século VII, e os cartagineses. Estes povos comerciantes e conquistadores trouxeram novas técnicas e utensílios mais avançadas, como barcos, cerâmica, tecido, vidro e fenício e moeda grega, utilização de alimentos com sal e muitas mais coisas. Procuravam essencialmente metais como ouro, ferro, cobre e estanho. Em 218 a.C., chegaram à Península Ibérica os exércitos romanos. Mas não foi fácil para os romanos, pois encontraram as tribos de celtibérios que resistiram quase 2 séculos. Os mais famosos foram os lusitanos com o seu chefe Viriato. Uma vez conheciam bem os terrenos, usaram táticas de guerrilha para arranjar armadilhas e emboscadas e fragilizar os romanos, que estavam em maior número. Os romanos foram um dos maiores impérios da Europa,
começou em 750 anos antes de Cristo. Mas isso dá um episódio só para eles. Os romanos ocuparam as terras em volta do Mediterrâneo, da Inglaterra ao Iraque, passando por 3 continentes. Facto, como os romanos tinham conquistado tudo em volta do Mediterrâneo, eles chamavam ao mar Mare Nostrum, o que quer dizer em português Mar Nosso. Ficaram na Península Ibérica durante 700 anos e deixaram imensos costumes, técnicas, leis, religiões, construções e moedas. O latim deu origem a várias línguas como o português, espanhol, francês, italiano e romeno. No século V d.C., os romanos foram invadidos pelos bárbaros. O povo veio do norte da Europa, mas que os romanos chamavam bárbaros porque não falavam latim. Apesar de serem menos evoluídos, eram guerreiros ferozes. Instalaram-se na Península Ibérica, adotando os costumes das populações romanizadas. Assim, as províncias romanas foram substituídas pelos suevos no noroeste e os visigodos no resto da Península Ibérica. Curiosidade, já nesta altura existia uma povoação na foz do Rio Douro chamada Portugal, que veio dar o nome do nosso país. Em resumo, há 10.000 anos o clima aqueceu e chegaram os primeiros povos vindos da África. Há 5.000 anos tornaram-se sedentários. Há 2.500 anos chegaram os celtas do norte da Europa. Século III a.C. chegaram os romanos e demoraram 200 anos a conquistar toda a Península Ibérica. No século V chegam outros povos vindos do norte da Europa, visigodos e os suevos. E pronto, a partir daqui começa a história de Portugal parte 1. Vejam esse episódio. Espero que tenham gostado, deem like e subscrevam no canal. Adeus!